O Vasco entra em campo nesse sábado para enfrentar o São Paulo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse confronto vale muito, principalmente por estarmos enfrentando uma boa equipe, mas também pela situação vivida pelo clube na tabela do Campeonato Brasileiro. Esse confronto também representa a primeira partida em mais ou menos um mês sem ter a presença de Álvaro Pacheco na beira do gramado. Afinal de contas, ele foi demitido e quem assume interinamente mais uma vez é Rafael Paiva. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida e tentar entender o que a gente pode esperar dela e principalmente se a expectativa é boa ou ruim para ela. Vamos nessa. Oi, eu sou o Eduardo, eu sou o dono da Analisa Vasco, também jornalista, e estou aqui para dar minha opinião e passar algumas informações sobre a partida entre Vasco e São Paulo, como eu disse há pouco, partida que vale pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de eu prosseguir, sempre fica a indicação a seguir a Analisa Vasco em todas as suas redes. A gente está tanto no X, quanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no Threads, aqui no YouTube também e no Facebook, então siga a gente em todos os lugares que a gente produz conteúdo sobre o Vasco diariamente e sempre com muita qualidade, pelo menos na minha humilde visão. Bom, vamos falar de Vasco e São Paulo. Esse confronto vai ser às 8 da noite desse sábado, um horário um pouquinho fora do comum, mas enfim, acho que para muita gente fica até positivo, acaba virando até um programa de final de semana, mas se a expectativa era de que isso fosse ser proveitoso comercialmente, a opinião da torcida vai um pouco contra isso. Afinal de contas, há um movimento coordenado entre Força Jovem, Ira Jovem e Mancha Negra para que haja público zero nessa partida. Por outro lado, eles convocaram a torcida a estar presente ali no entorno do estádio, na famosa barreira do Vasco, para justamente fazer um tipo de protesto, mostrar que sim, a torcida vai apoiar a equipe, mas não vai continuar financiando essa atual diretoria, esse atual futebol do clube, que vem tendo médias altíssimas de público, pelo que pode oferecer, pelo que tem oferecido em carga de ingresso, e não vem entregando um futebol correspondente a isso, vamos combinar. Bom, o Vasco vai ter ao todo 4 desfalques confirmados para essa partida. Eles são Zé Gabriel, Galdames, Vitor Luiz e Payet. O Zé Gabriel e o Galdames por conta de terem recebido o terceiro amarelo, o Vitor Luiz por ter recebido o vermelho e o Payet por conta de uma lesão sofrida na coxa, a segunda lesão crônica que ele sofre nesse começo de temporada do Campeonato Brasileiro. Pelo lado do São Paulo, os desfalques ficam por conta de jogadores convocados pelas suas seleções, que é o caso do goleiro Rafael, do zagueiro Nahuan Ferrarese, do meia Damian Bobadilla e do meia Rames Rodrigues. Com isso, algumas mudanças no time de Luiz Ubeldia devem ser vistas no time titular, mas se não vamos ver tanto no time titular, talvez uma mudança muito grande na relação do time como um todo vai ser muito notada pelos torcedores, que é o zagueiro Igão, de apenas 16 anos, que vai ser relacionado para essa partida após ter passado a semana inteira sendo observado pelo Luiz Ubeldia. Eu vou falar um pouco sobre o São Paulo primeiramente, que eu acho que é um pouco mais desconhecido pra gente. O São Paulo vinha de uma sequência invicta de 13 partidas, 8 delas no Campeonato Brasileiro. O Luiz Ubeldia, inclusive, não tinha sentido o gosto da derrota ainda, nesse recorte que eu acabei de mencionar. Porém, na última quarta-feira foi derrotado em casa para o Cuiabá. Foi essa a primeira derrota do São Paulo desde que Zubeldia assumiu, desde a saída do técnico Carpini, que hoje tá pelo Vitória. É seguro dizer que o São Paulo produziu muito nesse último mês, nesses últimos 2 meses, vamos colocar assim. Essa derrota, vamos colocar como um acidente de percurso, né? Então, eu acredito que o São Paulo volta muito estruturado para esse confronto contra o Vasco, até porque 4 titulares haviam sido poupados para essa partida, então a tendência é que, além, lógico, do objetivo de retomar a boa fase, de continuar na briga por título, que tem sido muito acirrada, o São Paulo vai ter força máxima dentro desse sentido de poder contar novamente com os seus titulares. O trabalho do Luiz Ubeldia, ele é muito bom, ele é muito elogiado pela torcida. Taticamente falando, é um time que apresenta muita versatilidade e tem muita condição de envolver o seu adversário, o que tem sido um aspecto muito prejudicial ao Vasco nesse recorte recente. Como eu mencionei há pouco, quem vai estar na beira do gramado pelo Vasco vai ser o Rafael Paiva, que comandou a equipe em 4 partidas nessa temporada, pouco após a saída do Ramon Dias, que foi demitido, pediu para demitir, até hoje não se sabe, após a derrota por 4-0 para o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. O Rafael garantiu a classificação do Vasco na Copa do Brasil, sendo ele o responsável por comandar a equipe nos 2 confrontos contra o Fortaleza, e além disso, também disputou 2 partidas no Campeonato Brasileiro, uma contra o Atlético Paranaense e outra contra o Vitória. Essa contra o Atlético, fora de casa, foi uma derrota por 1-0, com o Hugo Moura expulso na primeira etapa, enfim, um jogo extremamente atípico, e a vitória contra o Vitória
o triunfo contra o Vitória, melhor dizendo, né? Foi por 2-1, foi bem elogiado pela torcida. Eu estava lá presencialmente no jogo, né, no estádio, então posso confirmar que foi uma boa atuação. Porém, alguns aspectos chamam a atenção. Eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo que deve estar aqui em cima, acredito eu. Se eu esquecer de botar, vocês podem procurar aqui no canal. Foi o vídeo que eu falei justamente sobre a demissão do Álvaro Pacheco. Eu comentei sobre o estilo de jogo do Rafael Paiva. Ele tem muita dificuldade de controlar a partida e isso pode ser prejudicial contra esse São Paulo que tem, como eu falei há pouco, essa facilidade de envolver o adversário e de poder ter a posse de bola e poder atacar com muita qualificação. Eu não projeto uma partida fácil para o Vasco. Sendo sincero, acho que apesar do fator casa estar favorecendo o clube, o São Paulo não vai se sentir desconfortável, não teve esse problema nas últimas partidas, nas últimas rodadas. Como eu mencionei há pouco, contra o Cuiabá, que foi essa primeira derrota do Zubeldia, o São Paulo não contava com 4 titulares que foram propositalmente poupados para essa partida contra o Vasco, provavelmente porque Luiz Zubeldia entendeu que era uma partida que demandava um pouco mais de força. Aí eu não sei, tem que entrar na cabeça dele para saber, mas fato é que o São Paulo tem muito mais credenciais positivas sendo mostradas e, lógico, vive uma situação política e até, vamos botar aqui, futebolística, muito mais tranquila do que vive o Vasco. Tudo isso pesa a favor do tricolor para que consiga desempenhar de uma maneira favorável nesse sábado. Eu vou estar lá no estádio, eu vou trazer detalhes no pós-jogo que eu sempre faço aqui, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, recomendo se inscrever, sempre faço essas análises aqui de pré e pós-jogo, lembrando que eu não sou nenhum analista, não sou nenhum especialista formado, eu sou um torcedor do Vasco da Gama que gosto de falar do meu clube e é basicamente isso. Enfim, eu fico por aqui, espero voltar aqui para falar coisas boas do Vasco, poder de repente analisar uma vitória. Se você ainda não segue a Analisa Vasco, eu reafirmo aqui o convite, siga a Analisa Vasco em todas as suas redes que estão aqui na tela muito provavelmente. É isso, vejo vocês na próxima e tchau.